Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Jesus, estamos juntos aqui, palavra de hoje, graça e paz. Aqui é o pastor Rodrigo, vamos juntos em mais um devocional. Glória a Deus, um podcast com a palavra de Deus para você ouvir e mergulhar na presença dele. Estamos em 4 plataformas, no YouTube, Batista Fé em Cristo, e ali estão todos os devocionais. Estamos também no Instagram e Facebook, @IB Fé em Cristo, e nessas 3, a partir de 00:05, todas as madrugadas, o devocional já está ali disponível para você acessar. Estamos também no site www.igrejabatistaFéemCristo.com, com atualização durante o dia, e pelo aplicativo que você baixa na Play Store, digitando Fé em Cristo. Glória a Deus, tudo isso para que você possa ouvir e compartilhar a palavra de Deus em rápidas ministrações. Glória a Jesus. E estamos aqui em Atos, no capítulo 26, o versículo de número 19, está escrito assim, 25:19. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Glória a Deus. Você já foi questionado quanto à sua fé? Você foi questionado quanto à sua fé em Jesus? E você sabe afirmar quem é Jesus? Você pode afirmar que Jesus está vivo, como Paulo afirmou aqui diante, de interrogatório? Você crê que Jesus está vivo? Paulo, ele pôde afirmar que Jesus vive. Por quê? Porque ele teve uma experiência com Jesus. Às vezes, nós sabemos muito sobre teologia e não há problema algum. Às vezes sabemos curiosidades bíblicas que poucas pessoas sabem, também não há problema. Às vezes sabemos muito da nossa denominação, da história, de onde veio, por que veio, quem foram os líderes, também não há problema. Mas eu consigo responder essa pergunta se eu consigo afirmar que Jesus está vivo. Eu sei dizer que ele está vivo, eu tenho uma experiência para contar, porque Paulo, ele teve essa experiência. No capítulo 26 aqui de Atos, versículo 14, ele começa a relatar ali quando Jesus o abordou e daquilo que Jesus falou com ele, ou seja, ele ouviu a voz do Senhor Jesus. Mas Paulo, assim como eu e você, não andou passo a passo com Jesus, com ele ali ainda como homem. Não, ele não teve esse privilégio que os outros discípulos tiveram, não teve, assim como eu e você, mas ele teve uma experiência com Jesus. E aquele momento que a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, o que vem no pacote é o Espírito Santo de Deus. Se por acaso eu fiz isso de verdade, eu fiz isso ali, com certeza, com convicção e com fé. E aqui em Romanos 8, no versículo 14, diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, se a pessoa tem o Espírito Santo, não tem problema ela saber de teologia, saber ali da origem da sua denominação, da igreja. Não, isso não tem problema. Mas ela vai conseguir afirmar que Jesus Cristo está vivo. Mais do que isso, ela vai crer que nós temos um Deus vivo, que Ele está aí com você agora, que Ele sabe o que você pensa, que Ele tem direções para a sua vida. Ele vai crer na palavra de Deus, como de Gênesis a Apocalipse, é o Evangelho de Deus, é a palavra viva que funciona, e vai conseguir, como Paulo, afirmar acerca de Jesus, que Jesus, ele realmente vive entre nós. Ele tem uma experiência para contar, como Paulo teve. Paulo falando ali em sua defesa ou em seu discurso perante o rei Agripa, no versículo 5 do capítulo 26, ele diz: pois na verdade eu era, ele falou. Ele falava daquilo que era antes de Cristo. Você consegue separar o antes de Cristo na sua vida e o depois de Cristo? Houve uma mudança? Não, pastor, eu fui para a igreja, eu até batizei, eu concordei com a doutrina, eu continuo tudo igual. Então não teve antes de Cristo, não teve conversão a Cristo, não tem o Espírito dentro. E aqui está
dizendo, ele falou, eu era conhecido deles desde o princípio. Ele falou com o rei Agripa, os judeus, eles me conheceram desde sempre, eles conhecem a minha história. Se assim o quiserem testemunhar, ele falou, eles podem, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Ele falou, antes eu estava dentro da religião, dentro do judaísmo, e dentro do judaísmo eu estava dentro de um grupo, aquele grupo, não é, que hoje eu entendo que era a seita mais severa. Então ele disse, eu era um religioso, agora não, agora eu tive um encontro com Jesus, eu creio em Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, sim, Jesus vive dentro de mim, eu tenho um relacionamento com Ele, eu estou fazendo aquilo que Ele me pediu para fazer, para anunciar aquilo que ele pediu para anunciar, que é a palavra dele, que é o coração do Pai. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma experiência para contar com Jesus, não é, ali a partir do Espírito Santo. E é exatamente isso que vai demonstrar a nossa conversão. É a partir desse momento que nós vamos dar frutos. Quais frutos? Os frutos do Espírito Santo. A partir do momento que eu vivi uma experiência e que eu consigo afirmar a minha fé. Muitos se escondem, têm vergonha do Evangelho, têm vergonha de dizer que sim, é crente em Jesus, continuam cedendo às pressões dos amigos e até com muito gosto, porque aí satisfaz a carne, para não afirmar, eu sou de Jesus. A rede social não conhece Jesus, não é? Conhece tantas outras coisas, mas não conhece, não é, Jesus. E não é apenas postar ali versículos, não é apenas postar ali situações, mas declarar que eu sou de Jesus. Não é porque aquele que consegue fazer isso é porque teve uma experiência real com o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não é Paulo, não é aqui no texto de Atos, ele afirmando para o rei e para quem quisesse ouvir. No versículo 19 do capítulo 26, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Paulo falou, olha, eu fui obediente àquilo que Deus me falou através de Jesus. E eu anunciei, quebrando dogmas religiosos, quebrando mentiras, falando a verdade, falando que Jesus, ele veio para inaugurar um tempo novo e que esse tempo novo na vida de alguém começa com arrependimento de suas obras mortas. Paulo disse, esta foi e tem sido a minha missão. Então ele afirmava que a fé dele estava em Jesus, que muitos diziam que tinham morrido, mas ele com provas incontestáveis, como diz Atos capítulo 1, você lendo, você vai compreender, não é, que Jesus, ele está vivo no nosso meio. Mais do que afirmar sobre religião, sobre denominação, sobre teologia, nós precisamos ter isso no nosso coração. É tempo de nós falarmos às pessoas sobre Jesus, falarmos às pessoas sobre arrependimento, falarmos às pessoas que o tempo está chegando e cada dia é menos um dia para que o Senhor volte, para que chegue os finais dos tempos, para que chegue o juízo de Deus. No versículo 22, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, falou ele na época, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Paulo falou, eu não acrescento nada, eu também não estou trazendo assim nem grande novidade, eu estou dizendo o que os profetas já tinham dito, é porque as pessoas não compreendem, porque ou não leram, ou não creram, ou estão com os olhos cegos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, assim declarou Paulo, né, mais à frente. Então eu preciso entender isso, você e eu, nós temos que falar de Jesus, falar do que os profetas falaram, falar acerca daquilo que Deus deixou, ou seja, afirmar a nossa fé. Não é dizer, eu sou isso, eu sou daquilo, mas afirmar a nossa fé é um Deus poderoso e vivo, que há um caminho para chegar a Ele, é Jesus, que Ele não compactua com o pecado, mas que Ele leva a todos a se arrepender, a mudar de vida e a viver a vida em Cristo. Este é o Evangelho, e que nós possamos afirmar isso. E quem que vai afirmar? Quem teve uma experiência com Jesus. Quem, de verdade, o Espírito Santo mora dentro do seu coração e tem liberdade para poder agir,
e guiar a cada dia e a cada instante. Versículo 23 do capítulo 26. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Jesus foi primeiro para que eu e você pudéssemos seguir o rastro dele. Amém? Glória a Jesus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.